Ei, Bia, Oi, tudo bom? tudo bem? Boa Você me ouve noite. bem? Tudo, escuta, e você tá me ouvindo? Tá ótimo, áudio muito bom. E aí, como é que Ai, tá que essa bom. quarentena pra você? Onde que você tá Ah, passando? eu tô ficando aqui em Sorocaba, que é a cidade dos meus pais. Tô meio com a cara vermelha aqui, que eu acabei de treinar. Eu tô ficando aqui em Sorocaba, que é a cidade dos meus pais, porque São Paulo tá muito contágio, né? Tá um polo muito grande ali do corona, então eu tentei sair e vim pra cá. Aí tô ficando aqui com eles. Até aproveitando esse tempo aí que nunca fico, né, com eles, então a gente tá ficando bem junto, só em casa. Pelo menos treinar não tá sendo problema, né? Que eu tô vendo que você tá treinando e pesado aí, né? Tô treinando bastante, eu tô fazendo um acompanhamento com um preparador físico e tô treinando numa clínica também em Sorocaba, que tem tomado todos os cuidados, então foi liberado, né, o uso. Ela chama Performed e eu tô treinando aqui também. Agora você falou uma coisa interessante, muitas vezes o atleta ele não tem nenhum tempo pra parar, ficar com a família, sempre tá viajando ou no clube. Como é que tá sendo esse momento, assim, tá dando pra tirar algo de bom? Claro, muito ruim em todo o país, né? A gente tem que ficar em casa e tal, mas pra Aham. vocês acaba que é um tempinho pra ficar mais com a família também, né? Exatamente, acho que né, ninguém queria estar passando por essa situação, né? Uma situação horrível, principalmente porque eles cancelaram, né? Cancelou a Olimpíada, o nosso campeonato foi encerrado no meio. Então, a gente não queria estar nessa situação, mas acho que de tudo na vida a gente tem que tirar o lado bom, né? E agora eu tô aproveitando aqueles momentos que são muito raros que eu tenho com a minha família, que é de ficar assim de segunda a segunda junto com eles, fazendo todas as refeições juntos, assistindo filme, assistindo TV, assistindo novela, conversando, dando risada. Nós somos muito ligados, né? Mas a gente tem aquela ligação e eu tô sempre em São Paulo, ele sempre aqui. Aí sempre que a gente pode, a gente se vê, mas agora a gente tá podendo curtir muito junto. Aí eu tenho feito até coisas que eu não tenho o costume de fazer, sei lá, pintar vaso, fazer jardim, fazer coisas assim que não é né, do que eu faço no meu dia a dia quando eu tô treinando. Então tá sendo teoricamente assim gostoso de ficar aqui em casa com os meus pais. Bacana, bacana, Bia. Agora vamos começar um pouco falando sobre a última temporada em Osasco. Você voltou para Osasco depois de uma temporada ali no Sesc Rio e Uhum. chega e Osasco ficou marcado pela irregularidade em toda a temporada. Mas vamos falar um pouquinho do Campeonato Paulista. Vocês começaram ali, teve a final contra o Barueri. Como é que você vai ali esse começo lá no Paulista para a gente falar depois especificamente da final? Então, acho que assim, o Osasco, a gente chegou um tempo mais tarde assim da seleção, né? Um tempo depois, então acho que demorou um pouco para criar aquele entrosamento necessário para engrenar. E nosso time tinha muitos altos e baixos. A gente fazia assim, tanto nos treinos quanto nos jogos. Às vezes a gente fazia treinos assim brilhantes e aí no dia seguinte um treino muito abaixo. Então acho que essa falta de constância e de regularidade que atrapalhou muitas vezes nas competições que a gente participou. Mas acho que não foi falta de entrega, né? Todo mundo queria. Acho que até o excesso às vezes atrapalhava um pouco de querer fazer acontecer, de todo mundo estar com a cabeça assim explodindo de pensar o que eu posso fazer para melhorar e às vezes não dava certo, né? Então a gente tinha altos e baixos assim de um dia para o outro. Era uma coisa até que engraçada assim, né? Porque tinha dias que eram muito bons e dias muito ruins. Isso se transmitia nos jogos, né? Tinha uns jogos maravilhosos e tinha uns jogos muito ruins. E acabou acontecendo na final, né? Também não tiro o mérito, o Barueri brilhante, o time entrou assim muito bem treinado, jogaram muito bem taticamente e acabaram matando a gente, né? Mataram ali o Bauru, né, no jogo na casa delas, 4-0. E aí isso já, né, gerou aquele, né, nervosismo, era um time jovem que não tinha nada a perder, né? Então a gente ficou assim, nossa, as novinhas vão vir. E foi o que aconteceu, né? Elas jogaram melhor, mérito delas também. Mas acho que a gente poderia ter feito melhor. O pessoal aqui já está participando bastante, muita gente mandando Oi, oi, pessoal! falando Aí, ó, um monte de paredão. fã-clube. Exatamente. Oi, A Raquel pessoal! mandou paredão, Bia Paredão já Oi, está Raquel! acompanhando a Maravilhosa. gente. A Bia Vite Natizílio, um abraço para todo mundo aí que está Beijão acompanhando. pra todo mundo. E vamos falar bastante ainda de vôlei. Essa final foi bem, assim, esquisita e única, né? Porque vocês ganharam o primeiro jogo fora de casa, e aí teve aquele segundo jogo muito emocionante. Fora... Não, peraí, eu tô confundindo tudo. Eles ganharam o segundo jogo fora de casa, né? 3-2 contra vocês. É, E foi emocionante, assim. Aquela partida seria uma síntese da temporada, assim.
que o Osasco de altos e baixos? Acho que sim. E às vezes a gente tinha uma inconstância dentro dos jogos. Um set muito bom, um set muito ruim, e foi o que aconteceu é, na, naquela final, né? A gente não conseguiu manter uma regularidade, elas jogando muito bem taticamente, muito mais soltas do que a gente. A gente trouxe uma pressão para o nosso lado que talvez não tinha uma necessidade, né? Que era uma pressão de a gente estar jogando em casa, o nosso time é mais velho, o nosso time é mais experiente, a gente tem que fazer, e acabou que não deu certo. Elite do vôlei aqui, Elite do manda um vôlei tá aí abraço, também, o muro Ronaldo. paredão. Ô, Duarte Ferreira, aqui não, tá? A gente não cai nessas pegadinhas não, viu? É, a gente não é Falar bobo aqui não. Oi, amiga. Samarinha, gostosa. Tô com a, saudade, amiga. a Samara entrando, um abraço pra ela também. Ô, Bia, Beijo. agora falar um pouquinho da Superliga também. Primeiro turno, assim, o Osasco com certeza foi o time que mais cansou no primeiro turno, porque foram incríveis 6 tie-breaks. Isso aí Nossa, nem fala. era por causa da O time pra fazer tie break. era da variação dentro dos próprios jogos mesmo. Às vezes, assim, joga um set bem, às vezes outro set despenca. Foi por causa Exatamente. disso, esses 3 Eu a acho que 2 três a nossa jogos? temporada foi muito resumida em falta de constância e de regularidade, né? Tinham jogos assim que a gente ganhava um set de 25-16, depois a gente perdia de 25-15. Então, essa falta de regularidade atrapalhava muito, né? E gerava mais ansiedade de querer fazer. E acaba que a gente não conseguia aplicar, né? Na teoria a gente sabia o que tinha que fazer, nos treinos a gente fazia bem. E aí chegava na hora do jogo a gente não conseguia impor aquilo que tinha sido treinado. Então gerava mais um desgaste. E a temporada foi assim, né? 1 milhão de 3-2. A gente falava, gente, se não for 3-2 não tem graça, né? Porque a gente só faz 3-2. Eu não aguentava mais. Falei, Jesus amado, é só 3-2. Eu falei com a Jaque depois aqui, quando você jogava contra o Minas e venceram 3 a 2. Ela falou igual você, já não tô aguentando mais, gente. Não, 3 a 2 sério. é um desgaste muito grande, assim, pra gente. É, Acaba atrapalhando, porque você perde um ponto se ganhar, né? Então, realmente, é foi uma verdade. A maratona gente, para vocês. tanto que a gente classificou em quinto, tendo mais vitórias do que o Bauru, né? Só que como Sim, a gente perdeu muito mais, fez muito mais 3-2, a pontuação, porque teoricamente, se eu não me engano, competições internacionais conta vitória, né? Não conta ponto. E aqui acaba contando ponto. O que eu até acho que é, sei lá, né? É uma coisa prejudicial, porque a gente faz 3-2, vence e aí acaba que perde ponto, né? Mas exatamente. acho que a gente tem que. O atleta tem que buscar essa regularidade, é uma coisa difícil, né? Buscar constância, estar sempre bem. E acho que o nosso time tinha muitos altos e baixos. Mas tá bom. Mas, Ó, meu pai aqui, ó. Oi, pai. é o vídeo? É, meu pai. O vídeo, um abraço para você, pai da Bia. Marcos Monteiro, a gente vai falar mais para frente, tá? Dessa temporada 13 e 14. Bierton, um abraço também, outro fã-clube aí. Todo mundo, É, Nina. Bia, então vamos falar também da Copa Brasil. Realmente ali ficou uma decepção, né? Foi uma derrota para o SESI Bauru, até surpreendente, de certa forma. Acho que assim, não dá para tirar o mérito também do time do Bauru. Tava um time bem assim, redondinho, né? Elas também tinham alguns altos e baixos, mas acho que elas, né, foram melhores, foram superiores, né? A Polina, se eu não me engano, fez um super jogo, né, naquele dia, terminou até com um saque a 100 por hora. Depois, mas eu acho que é um jogo ali difícil, né? O time do Bauru é um time que vem sempre para brigar e elas foram melhores. Não tem, acho que a gente ficou muito triste porque a gente estava jogando dentro de casa. A nossa torcida estava lá, então foi uma situação bem, bem ruim, porque a gente, quando joga em casa, a gente quer, né? Vencer para todo mundo, vencer para fazer daquilo um espetáculo, ainda mais sendo um jogo decisivo. E acabou que não aconteceu. O Mister Volley tá Mas lembrando aqui que você sofre com tie-break, o Osasco sofre com tie-break desde 17 e 18. É muita emoção para o torcedor de Osasco. o Osasco é quase igual ao Corinthians. Se não sofrer, não tem Falando, graça. falando em Corinthians, uma torcida que lembra bastante de futebol, se é que a gente pode falar, é a de Osasco, com certeza, que eles apoiam o tempo Ah, inteiro, é. grita É e também. uma torcida apaixonada, né? Eles são assim, qualquer jogo, não tem aquele negócio de jogo fraco, jogo difícil ou adversário, não. Eles não escolhem adversário, eles não
não tem dia ruim para eles, isso é muito bacana, né? Porque a gente já consegue sentir a energia deles quando a gente chega para jogar, né? A gente chega, já tem gente lá, a gente tá no vestiário, a gente já consegue ouvir os gritos, então aquilo dá mais vontade, né, de entrar, e aí a gente entra pro jogo, eles estão sempre acompanhando, a Loucos de Osasco fazendo um barulho, e eu já joguei contra e já joguei a favor, né? Então é uma torcida que pesa ali no adversário, é o nosso sétimo jogador, né? Eles estão sempre ajudando a gente, o que é muito, muito legal, né? Eu já tive jogos ali no Liberati de ficar, assim, arrepiada a cada minuto, assim, de ver o Liberati, eles tendo que fechar a porta lá fora, o portão, né, de entrada, porque o povo, assim, queria invadir o Liberati, tava lotado, muito, nossa, é muito lindo. É de arrepiar o Liberati, eu acho que é a maior torcida que tem no voleibol brasileiro, os loucos de Osasco. Loucos mesmo, né? Eles são loucos. Deixa eu falar. Aí eles. Isso que eu ia falar de torcida de futebol, que é muita paixão, assim, um apoio insuperável, assim, talvez um dos maiores apoios de torcida mesmo. Mas quando é para pegar no pé, eles também pegam. Aí vocês sabem lidar bem com isso? Eu acho que torcida, né, ela é o amor, né, aquilo lá, eles colocam todo o amor deles, então eles esperam sempre as coisas em troca, né, que é a vitória. E aí, como a gente não conseguiu esse ano manter essa regularidade, é normal, né, que a torcida critique ou xingue, acho que isso faz parte, né, do esporte, a gente vê isso em todos os esportes. No futebol, basquete, acho que menos assim tênis, né, que não dá, mas nos esportes em geral a gente sempre vê, né, essa cobrança, porque as pessoas querem ver o time delas vencendo, né? Então a gente lida bem, né? Acho que o atleta tem que ter uma cabeça muito boa, a gente tem que ter sempre assim o pensamento positivo, saber lidar com críticas, às vezes elas são um pouco ofensivas, um pouco desrespeitosas, mas acho que essas a gente releva, as críticas positivas a gente absorve, né, ver o que a gente pode melhorar e crescer, né? Agora, as que são ofensivas, gente que, né, não tem educação, a gente pula. Com certeza. E hoje em dia também tem outro fator que amplifica muito essa coisa da torcida, que são as redes sociais, porque elas já têm há mais tempo, né, as redes sociais, mas cada dia elas vêm crescendo, mais pessoas vêm entrando, seja para criticar ou para elogiar. Você acha que atualmente as jogadoras, os jogadores lidam bem com as redes sociais, sabem lidar com essa pressão? Eu acho que é uma situação assim, é muito fácil você criticar por trás de um teclado, por trás de um celular, né? Então acho que falta também assim um pouquinho de bom senso das pessoas quando criticam, assim, eu acho que você pode criticar, mas criticar com uma forma construtiva, né? Não de uma forma que você humilhe, porque acima de atleta, né, nós somos seres humanos, nós somos pessoas como qualquer outras, a gente tem pai, a gente tem mãe, algumas, eu não tenho irmão, mas tem gente que tem irmão, tem gente que tem marido, tem gente que tem filho, então não sou só eu que leio aquilo, né? O meu pai lê, a minha mãe lê, né? E eu garanto que isso não seria legal se fosse feito com a pessoa que faz isso, mas eu acho que a gente tem que relevar. Acho que os atletas a gente está aprendendo assim, muito a relevar, e hoje em dia, graças a Deus, tem, né, bloquear, a gente bloqueia e absorver. Acho que a crítica tem que saber lidar, por mais às vezes as pessoas se escondem atrás de fake para falar mal. Eu acho isso assim tão inválido, né? Tão, Covardia sei mesmo. lá, pobre de espírito da pessoa que faz isso, né? Você se esconde atrás de um fake para meter o pau no atleta. Acho que você pode falar, mas manda uma mensagem, olha, gosto do seu trabalho, você já pode, mas não acho que você pode melhorar isso. Tudo bem, a gente vai ler, vai entender. Agora, falta de respeito, tem coisas assim, situações que eu já ouvi de atletas que recebem mensagens extremamente ofensivas, de quero que você morra, que você quebre o pé, que você tenha uma doença, sabe? Coisas assim que a gente fica chocado, né? E é uma energia negativa que eu acho que isso só volta para a pessoa que escreveu. É assim que eu penso, eu tenho muito nisso comigo. Quando você transmite uma negatividade, quando você transmite o mal, o máximo que aquilo acontece é retornar para você. Faça o bem, terá o bem. Exatamente. Bia, a Raquel perguntou aqui como foi jogar com a Mara. Eu já vou emendar outra pergunta, que é do Vitória, Marel. que é o que você achou da volta da Jaqueline. Então são essas duas jogadoras aí que perguntaram, Mara e Jaqueline. Marel, ela é Marel, que a gente chama ela de Marel. Marel, ela é espetacular. Ela é a pessoa mais engraçada que eu já convivi com ela. Você dá risada 24 horas por dia se você conviver com ela. Ela, nossa, só fala besteira e brinca com todo mundo. Ela é sensacional. E a Jaque, nossa, acho que voltou para mostrar por que ela é tão
tão boa, né? Já ia falar um palavrão aqui. Tão boa, né? Tão espetacular. Ela voltou para dizer, tá vendo? Eu sou realmente a Jaqueline, né? Ela não tem o que dizer, né? Exímia passadora, defensora, roda a bola, um bloqueio espetacular. Acho que é uma das ponteiras mais completas aí que ainda temos no Brasil, né? Porque talvez assim, a Jaque vai voltar, não sei o quê, ela voltou e mostrou por que ela é a Jaqueline, né? E jogar assim do lado dela dá uma confiança, né, de fundamento, ela tem os fundamentos muito, muito bons, né? Então isso é bem, bem legal. Sobre a Mara, gente, já foram várias campanhas para Mara, faça um Insta, Mara, faça um Não, não Insta. adianta, gente, Ela ó, não vou falar, faz, gente. desiste. Desiste, gente, porque ó, ela não vai fazer um Insta, ela não gosta, ela gosta só de brincar com a gente aqui, brincar, a gente grava ela, deixa eu ver e só. Ela não é fã de Instagram, não. E nem de, acho que Face também, ela não tem nada, não gosta de rede social. É isso aí. Para fechar os assuntos clube, teve aí segundo turno da Superliga, mais um turno de ótimos jogos e péssimos jogos ali e para antes do playoff, justamente quando o César e Bauru passa o Osasco ali no finalzinho, na reta final, Uhum. que fica com 2 pontos a mais. Então eles iam decidir o jogo dentro de casa, se tivessem 3 jogos. Qual que era a expectativa ali de vocês para o playoff e também como que foi lidar com isso, né? Que eu lembro que o jogo de César, Bauru e Osasco foi cancelado, assim, 2, 3 horas antes do jogo, inclusive um A gente, movimento de vocês, atletas. a gente estava em Então, Bauru, né? Na verdade, a gente viajou para Bauru porque a gente vai de ônibus, né? Porque não tem como Osasco, Bauru de avião. A gente estava lá em Bauru, a gente tinha acabado de acordar para se arrumar para o jogo, mandaram no grupo. Gente, não vai ter jogo. Aí a gente, como assim? Aí eles reuniram para comunicar que não teria o jogo, né? É uma coisa que teve que acontecer, né? Seria inevitável. Acho que de qualquer forma, se a gente tivesse jogado um jogo, não ia ter continuidade. Mas o nosso time estava muito, muito confiante, assim. Acho que a gente tinha se preparado muito bem para esse momento. A gente sabia dessa falta de regularidade, mas o nosso time, acho que naquele momento a gente engatou. E claro, a gente não sabe o resultado, ninguém sabe, mas acho que a gente ia lá para fazer o nosso melhor em busca dessa vitória na casa delas. Que acho que já tinha acontecido, né? Se eu não me engano, no retorno, não sei, a gente ganhou lá dentro, foi um jogão. Então a gente estava bem confiante. Mas aí a gente voltou para casa. e era legal porque essa Superliga, talvez, a gente sempre fala, né? Todo ano que chega, Beijo pro vai Piauí. ser a Superliga mais equilibrada, a Superliga mais equilibrada. Talvez a última temporada, realmente, com perdão da redundância, tenha sido a mais equilibrada, que eram 5 times muito parecidos, de alto nível, assim. O Bauru, Exatamente. Osasco, Rio, Praia, o Minas. Minas. O Rio, Praia e Minas talvez um pouco mais constantes, mas Bauru e É, Osasco com certeza. Se pegar um jogo contra Minas, Sesc ou Praia, com chance de vitória. Então seria o playoffs realmente é verdade. emocionante isso Todo, aí, né? todo ano falam, né? Ah, não, vai ser o time mais, vai ser a Superliga mais forte, não, esse ano. Eu acho que mas já tem um tempo, né, que todas as Superligas vêm aí numa pegada boa, o que é bom para nós atletas, né? Jogar campeonatos de grande assim expressão, né? Com grandes jogadoras ali e com jogos difíceis, né? Para a gente se preparar para desafios, né? Que é o que o atleta gosta. Então, acho que a Superliga passada foi bem assim, o que você disse, bem. Ninguém sabia o campeão, tinham ali 5 times brigando, qualquer semifinal podia dar alguém, mas aí não, essa daqui, né? Não terminou. E aí na passada eu acho que o Minas estava um pouquinho, realmente assim, um pouco superior ao resto, e acabou que ganhou o favorito mesmo, que era o Minas. Gabi e Natália é a dupla DNA vencedor Superliga. Assim que elas estão juntas, o time ganha a As duas. Superliga. Mas não é que o time ganha, né? Que as duas são muito boas. Muito boas. Queria eu uma no meu time. Puta, as duas são boas, hein? Nossa, e jogar com elas, elas dão vamos dizer assim, uma tranquilidade, né, dentro de quadro. Duas craques de bola. Nossa, a Gabizinha aí, sensacional. A Nath também. Acho que só elogios para as duas. O Mister Vôlei e o Ivaldo, Bia, estão pedindo para você falar de Tum-Tum. O que que é isso? Ah, tum-tum a gente faz assim, né? Chama tum-tum, é aquela China pela frente, quando você faz a passada de China, mas a
A Acho que deu para Nina, entender. deu. A Nina 2012-09 tá até dando uma cornetadinha aqui. Foi a mais equilibrada, Superliga, mas teve bastante erro de arbitragem, né, Amada? Acho que tá falando comigo. É, deixa eu te perguntar, realmente esses erros de arbitragem foram um pouco acima do tom essa temporada e já passou da hora de ter o videocheck? Eu acho que o videocheck faz total diferença. É visível, né? A gente vê assim vários jogos que tem videocheck e na grande maioria que ele é pedido, é, ele é tipo assim, normalmente assim, o time pede e normalmente acerta, né? Então, e às vezes eu acho que, não sei se eu posso me expressar mal, mas talvez a falta do árbitro ouvir um pouco os atletas, eu acho que a falta de olhar um pouco a expressão, né? Tem vezes assim que dá para ver que não pegou, que foi fora, que foi dentro. E aí, às vezes, ouvir também o árbitro de cima, pode ouvir um pouco o árbitro de baixo, ouvir os bandeiras, né? Eles estão lá para ajudar. Né? Então, acho que é uma situação que tiveram jogos aí que comprometeu, né? Tiveram jogos que faltou um pouquinho de senso do árbitro, mas tudo bem, né? A CBV não quer, acho que é uma situação, o videocheck é muito caro, né, para se colocar, então não tem como também a gente cobrar, né, para ter o videocheck, sendo que é uma situação muito cara e que foge do quanto eles podem pagar. Mas tudo bem, vamos esperar para ver a próxima liga, mas eu acho que poderia ter sei lá, uma reciclagem da arbitragem, deles mostrarem os lances, né, da quais eles erram, porque tem situações assim que ficam nítidas o erro e aí acaba às vezes prejudicando, tem até alguns lances. Se eu não me engano, o Paulista, o último, não sei se foi Paulista, o último ponto do Taubaté e SESI, uma bola super dentro, o árbitro deu fora e acabou o jogo. Então aí foi uma situação, são situações assim que são chatas, mas o árbitro também tem o direito de errar, né? Ele fica ali em cima, deve ser uma situação extremamente apreensiva, né? Você vai ali no Liberate, a torcida fica em cima dele e às vezes apita, o lance não vai, ele não vê a bola, mas acho que poderia ter essa reciclagem, né, mostrar os vídeos, deles olharem um pouquinho também para o lado do atleta, né? E não já vir dando cartão, dando tudo que É. eles gostam. Tem uns que gostam de tirar um cartão do bolso, pelo amor Cartão de serve Deus. como cala-boca, né? Assim, vamos, fica É quieto eu aí, que o não diga, né? continua. Eu que o diga, para a próxima temporada é a meta. Meditação, para não levar cartão. Pelo amor de Deus. Via, o Regis Pissolato tá perguntando aqui se você ainda não recebeu proposta para atuar no exterior, sempre sendo eleita a melhor na sua posição. Imagino que proposta já devem ter recebido, mas você tem esse objetivo um dia ir para o exterior? Desculpa. Eu já tive proposta para ir para fora, mas assim, eu não tenho muito esse desejo que algumas atletas têm, né? Eu acho que eu sou muito família, muito Brasil, assim. Então eu não tenho esse desejo. Claro que se um dia for necessário, eu vou. Mas acho que eu ainda tenho um pouco de medo de saber como vai ser, as pessoas não falam, eu não falo a língua deles, uma comida diferente, né, o modo do time trabalhar diferente, então ainda tem um pouquinho esse receio. Mas eu acho que assim, Liga Turca, Liga Italiana devem ser espetaculares de se jogar. E quem sabe um dia, né? Mas acho que no momento, assim, eu tô bem aqui no Brasil. Ó, perguntaram aqui quantas horas você treina e, o pessoal, vocês falaram que alguma resposta travou, depois escreve aí qual que travou que eu pergunto de novo para ela, tá bom? Qual foi a pergunta antes? Desculpa. Quantas horas de Ah, quantas treino? horas? Não agora, na quarentena, né? Antes. Imagino que sim. Ela falou aqui, Ah, tá. A Mari Silva, e depois te parabenizou pelo trabalho também. Ah, muito obrigada, Mari. Então, normalmente a gente treina de 9h30 a meio-dia da manhã, né? A gente almoça, aí descansa um pouco e volta de umas 5 às 7h30. A gente treina aí umas 5, 6 horas, mais ou menos. A gente treina bastante. Bacana, Bia. Agora, eu sempre gosto de falar nas lives assim da carreira, do início no esporte de cada atleta, para ver o torcedor poder saber um pouco da história do atleta, de como ele se desenvolveu e também que cada um tem sua trajetória. Como que você começou no esporte, no vôlei e também depois falar um pouquinho da sua trajetória na seleção de base, que foi bastante vitoriosa. Então, eu comecei aqui em Sorocaba. Na verdade, assim, eu nunca me interessei muito por vôlei antigamente. Eu sempre gostei de futebol.
sempre gostei de basquete, sempre gostei de tênis, sempre gostei de jogar outras coisas. E aí um dia eu tava na minha escola, e aí um professor falou, vai vir uma escolinha de vôlei, você não quer ir brincar com a gente? Eu falei, tá bom, eu vou, mas nada assim, né? Aí eu fui, aí o professor dessa escolinha foi falar com meu pai, porque eu já era maior, né? Eu já era grande, assim, já tinha, né, aquele domínio com a bola. Aí eu fui pra escolinha. Aí eu cheguei na escolinha e comecei a jogar, mas não era nada, né? Era uma escolinha ali, a gente brincava, treinava dentro do possível, né? Porque eram crianças. E aí ele pegou e falou: daqui das 6, 7 meses vai ter uma peneira no Finasa. Você não quer ir? Eu nem sabia o que que era, nem assim. Aí peguei e fui e passei. Aí a partir daí começou. Aí eu passei na peneira e aí eu comecei a treinar. Acho que no início eram, sei lá, 4 vezes por semana, já tinha uns jogos. E aí que eu comecei a ter esse interesse pelo vôlei mesmo. Aí eu aprendi a gostar de vôlei, porque no início eu nem entendia muito bem. Aí a gente começou a treinar bastante, aí logo em seguida, no ano seguinte, eu já fui convocada para a seleção 90. Era 2 anos abaixo da minha, né? Eu sou 92. E eu já fui convocada para a seleção 90, fiz uma peneira e passei. Era a seleção, o técnico era o Rizola, o Alexandrinho, o assistente, o Rô, meu preparador. Era uma seleção de meninas mais velhas, então eu fiquei, tipo, super nervosa, né? Mas foi muito bacana, todo mundo me recebeu super bem. E aí a gente jogou o Mundial, a gente foi quinto no primeiro Mundial infanto. E aí no Mundial Juvenil a gente foi terceiro. A gente perdeu, acho que a semifinal para a República Dominicana. E depois a gente conseguimos o terceiro lugar. E aí, nesse ano de juvenil, eu já ia para minha seleção. Então, eu completava a 90 e jogava a minha. E aí foi quando a gente nós conseguimos o título do Mundial Infanto, né? Que foi, assim, um título inesquecível, que eu tenho, assim, muito guardado na minha lembrança. A gente ganhou de 3-1 da seleção da Sérvia lá na Tailândia, do outro lado do mundo, e foi um campeonato muito legal. Todo mundo muito novo, assim, fazendo viagens. A gente fazia viagens pela Europa, para fazer amistosos. Depois a gente foi para Tailândia. Então acho que eu tenho uma lembrança muito boa disso na minha cabeça. Nem sei se a Samara tá aqui, ela foi MVP desse campeonato. Depois a gente foi para Sul-Americana, a gente ganhou os dois. Então acho que a seleção de base, tanto com a 92 quanto com a 90, foi uma seleção bem, bem vitoriosa, assim. A 90 acabou que não ganhou nenhum mundial, mas com a 92 a gente ganhou, e no ano seguinte, no juvenil, a gente foi vice. Mas eu tenho ótimas lembranças disso tudo. A Cássia perguntou assim, quantos anos você tinha lá no começo da escola mesmo? A Cássia Freitas perguntou? Quantos dias eu comecei na escola? Eu comecei na escolinha com 13 anos. O meu travou, Voltou. né? Eu tava falando que quando você estava explicando o tum-tum que travou. Aí se puder explicar pra gente de novo o tum-tum? Tum-tum é quando você tem uma bola, a levantadora tá na posição 3, aí você faz uma china pela frente. Ao invés de fazer por trás da levantadora, você faz pela frente e ataca um tempo. Isso aí, Aí é pessoal. isso. Aí a gente marca assim, ó. Tum-tum. Respondido, pessoal. E, Bia, essa trajetória que você falou na seleção de base, uma coisa que eu queria perguntar, porque isso me impressionou. Porque você jogava infanto-juvenil, 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 muitos torneios. Como que foi para você lidar? Porque eu imagino que deve ter sido bastante, apesar de ser enriquecedor, de aprendizado, de técnica, bastante desgastante, até ficar também longe da família, né? Como é que você reagia a isso? Eu acho que no início é tudo muito novo, né, para quando você é jovem, esse tanto de viagem é uma coisa que a gente se divertia muito, né? Então, eu acho que eu nunca vi como um desgaste, sempre foi muito legal. Eu adorava, por sinal, eu sinto até saudade dessa época. Acho que é uma época que tem que aproveitar muito para quem está passando por essa etapa da vida, porque a pressão é outra, né? Não tem aquela, né, tanta cobrança, tanta pressão. Acho que é mais um aprendizado. E foi o que aconteceu. Eu viajava, eu me lembro de uma vez, eu cheguei da Tailândia de manhã, troquei minha mala, lavei roupa, à noite eu fui pro México, né? Eu tive até febre durante o dia, eu estava exausta, mas eu adorava, né? Eram viagens assim que a gente se divertia, além de jogar. A minha mãe, oi mãe, a gente se divertia muito. Claro, ficava com saudade da família, e naquela época nem existia esse contato, né? Não tinha telefone, WhatsApp, ligação de vídeo, eu pelo menos não me lembro disso. Então era e-mail, eu acho que na época era Orkut, então mandava lá umas mensagens, né? Mas foi tudo muito, muito gostoso essa época de base aí, nossa.
Saudoso Orkut. Quem que é sua mãe aqui pra Nossa, gente mandar um beijo a pra ela também? Joelma aí, ó. Oi, Jô, Ô, minha mãe. Joelma, um beijo pra você. Obrigado por estar acompanhando aqui a gente. Então, ô Bia, transição para o profissional. Como é que foi a sua transição? Sua primeira temporada profissional foi 2011, 2010? Quando é que foi ele? Nossa, eu sou péssima de data, tá? Eu também, tamo junto. É, eu acho que eu devia ter uns 20 anos. Não, mentira, menos. É porque, assim, a primeira temporada que eu joguei adulto, eu era reserva no Osasco. Era o Solis na época. E eu era reserva. Aí, em seguida, no ano seguinte, eu fui pro SESI. E aí foi quando eu comecei a jogar. E aí foi quando, Hum, assim, eu joguei meu primeiro ano, eu não me lembro, acho que era Marina, Roberta, eu, de Central. Tinham mais, mas eu não vou me lembrar. E aí no ano seguinte já fui eu e Fabi, né? Então foi ali uma situação assim que me deixou muito feliz. Ai, meu pai é bom de data, 2010. E aí no SESI acho que foi assim o ano que eu né, melhorei muito. Ah, é verdade, eu joguei no Praia antes de Osasco. Ó, ainda como bem eu que tô tem o boa de memória. pessoal. Ainda bem, isso aí, Eu gente, me também ajuda. não. Ainda bem que tem o Eu pessoal aí joguei, pra eu joguei lembrar, no gente. Praia, é verdade. Eu saí do Osasco e fui pro Praia, e aí joguei, mas o nosso time era bem novinho, era molecada. Acho que a gente no primeiro ano ficou até fora dos 8, mas foi muito legal, porque foi minha primeira Superliga. Agora eu tô relembrando tudo. Foi minha primeira Superliga, então aquela ansiedade, né, de iniciar. Se eu não me engano, até a gente, o primeiro jogo, a gente fez um Super 3-2 com um time que era muito bom. Ó, não lembro, mas eu lembro de momentos assim, então foi muito legal. Primeira vez que eu morei fora, então teve tudo aquilo, né, daquela ansiedade. Então foi minha primeira Superliga, depois eu fui para Osasco, e aí no Osasco, o nosso time foi montado, ele era praticamente a base da seleção. Então, como as meninas Sim. ficavam muito tempo fora, a gente jogou Sul-Americana, não, a gente jogou Mundial de Clubes, o nosso time foi terceiro, a gente perdeu para o Rabita Baku, um 3-2 espetacular, que foi o campeão, Natasha Leto, melhor jogadora. Então foi muito legal. A gente jogou o Campeonato Paulista, então a gente jogou vários campeonatos até elas chegarem. E foi, assim, uma experiência muito boa. Aí depois elas chegaram, acho que pro segundo turno só da Superliga, e aí foi quando a gente foi campeã também. Aí no ano seguinte eu queria jogar, e aí eu peguei e fui pro Sério. SESI. Aí no SESI eu cheguei, nosso primeiro ano a gente foi super bem. E aí no segundo foi quando a Fabi veio, então eu ia dividir ali o meio de rede com a Fabi, né? Melhor central do Brasil, capitã. Então aí a cobrança aumentou muito mais, né, pra cima de mim. E aí foi muito legal ter essa experiência do lado dela. O nosso time, nosso time era melhor, inclusive a gente ganhou do Osasco na semifinal. E a gente foi pra final. Então acho que foram anos assim muito legais. Acho que cada ano tem uma história bacana pra lembrar, pra contar. Se a gente ficar aqui contando, tem História para mais de história pra dia. 20 lives. Samuel.com.br Oi, Sam. e eu, Marcos Monteiro, muito obrigado por lembrar do Praia pra gente. Aqui, Verdade, muito obrigada, gente. Vão me remetendo aí a memória, hein? ô Bia, aí fala, só para fechar o Osasco, essa primeira passagem, como foi para você ali? Você falou que era a verdadeira seleção brasileira, deu para aproveitar muito, porque o time era um timaço, Fabíola, Thaís, eu até fiz uma colinha aqui, Fabíola, Thaís, a Denise, a Jaque, Tandara, Já Braz, tá. você, Não, como era é que um foi esse timaço, né? aprendizado? Não tinha. Eu acho que não tem nem o que dizer, né? Primeiro porque eu tava vindo da seleção de base, e aí eu já tinha passado ali, eu convivia com elas, mas não diretamente, indiretamente, né? Eu via ali os treinos. Então eram jogadoras que eu tinha aquela admiração de olhar treinando, de poder comer no mesmo restaurante. Então tinha aquele respeito, né? E você chegar lá e treinar junto com elas. Tenho assim histórias, hoje em dia são minhas amigas, mas histórias de assim de admiração por elas, de nossa, eu sou muito fã da fulana. E hoje em dia elas são minhas amigas, graças a Deus. Carol Buquerque é uma delas. Nossa, eu via a Carol jogando assim, isso foi lá na base lá atrás. E hoje em dia a Carol é super minha amiga, a gente divide o quarto há 2 anos atrás, quando a gente estava em Osasco. Então acho que foi uma experiência muito legal de olhar as meninas assim, treinar do lado delas e depois tornarmos amigas. Ô Bia, a Laisa Ventura e o PHSX 2004 estão perguntando sobre a lesão no ombro. Perguntar se isso que você usa no ombro não incomoda durante os jogos. E a Laisa perguntou qual foi a sensação da lesão do ombro, essa recuperação. Então, a minha lesão no ombro foi quando os Estados Unidos, a gente estava fazendo um amistoso, não vou me lembrar em que cidade, era aqui no Brasil. E aí
a central, número 6, esqueci o nome dela, atacou no meu braço, ela é, tipo, muito forte. E aí, dizem os médicos que na hora que ela atacou, o meu braço já saiu. Só que daí eu senti ele saindo na hora que eu comemorei, mas ele não saiu inteiro, ele só subluxou, ele deu uma saidinha de leve e aí voltou. Isso era, tipo, véspera do Mundial, assim, era... Véspera não, né? Iam ter alguns dias pro Mundial, mas já tava, assim, naquela parte de preparação. Então eu fiquei, assim, desesperada, nossa, super... Não vou conseguir estar lá, que nervoso, não sei o quê. Mas aí, né, o Fê e o Zezinho, né, que são os mais, assim, da parte da saúde, vamos dizer, junto com o Nardelli, que era o nosso médico da seleção, fizeram um tratamento fantástico para eu poder me recuperar. Então eu fazia físio, assim, 20 horas por dia. E aí o Fê me disse que seria bom eu usar um brace, aquilo chama brace, né? Um brace da Borfind. No início é um pouco incômodo, mas hoje em dia eu sou super acostumada, eu não consigo fazer nada sem ele. Tipo assim, eu não consigo jogar, atacar, bloquear, aquilo me dá mais segurança. Talvez ele nem tenha alguma função, seja mais psicológico do que realmente ajude na mecânica, mas eu não consigo me desprender daquilo, eu acho que eu me sinto bem e não me atrapalha mais hoje em dia. Eu coloco aquilo, ele prende aqui na cintura, assim, aí fica junto com o top, então eu me acostumei. É uma coisa que eu me adaptei. Tem gente que não se adapta, mas eu tô bem de boa e vou continuar usando. Bia, Oi, falar um Flávia, pouco. Maria. Abraço para Pode você. falar. Sandra Rosa Madalena. Os karaokê bombando aí, né? A gente faz várias lives. Ô, Bia, falar um pouco dessa sua passagem no SESI, você ficou lá várias temporadas, ficou marcado principalmente por esse 13 e 14, né, que vocês ganharam o Sul-Americano, o vice, e um detalhe interessante, gente, desse Sul-Americano que o SESI ganhou, foi porque eles perderam a final da Copa do Brasil para Osasco, e aí só É foram para o verdade. Sul-Americano porque o Osasco ia sediar o Sul-Americano. Então É foi verdade. interessante, né, que vocês acabaram tirando o título naquela final que eles jogassem contra o Osasco. Nossa, se eu não me engano, foi 3-0 o jogo, não foi? Não Foi, vou me foi lembrar, mas eu três acho a que foi. zero. Foi Nossa, tranquilo foi até. emocionante. Foi assim um jogo, eu me lembro perfeitamente, assim, foi a gente jogando dentro da casa delas, né? A gente sabia do favoritismo do Osasco, da força que o Osasco tinha. E a gente foi ali vamos ver o que dá. E deu certo, graças a Deus. E o Mundial daquele ano você jogou também, né? No SESI. Joguei, a gente foi terceiro, a gente perdeu pro Foi time da terceiro. Gamova. A gente perdeu pro time Isso. da Gamova num 3-1, se eu não me engano. Nossa, eu me lembro até hoje, tomei uma bolada dela aqui, ficou escrita a bola aqui. Isso também, graças a Deus, eu tive o privilégio de jogar um jogo contra ela. E a gente perdeu, acabamos perdendo. A gente jogou o terceiro lugar contra o Valério Voleiro, Zurich. que o juiz errou 1 milhão de bolas, eu me lembro. Depois a gente ficou muito feliz. Eu não me lembro, um tie-break 15-13, alguma coisa assim. Aí a gente acabou vencendo. E o Osasco foi vice, né? Perdeu pro time da Gamova. O time Foi. delas era fantástico. O Oi, Osasco Cássia. acabou que participou também do Mundial e ficou. Teve o Aquele time da vice-campeonato. Gamova, aquilo lá era uma máquina de time, aquilo lá não era um time, não. Deus o Era, livre. era uma verdadeira máquina. E o que você tira dessa passagem aí no SESI? O que você levou? Um tempo de muito aprendizado também? Acho que foi assim, meio que o start, né, de tudo na minha carreira. Foi muito, muito gostoso jogar lá. Joguei acho que 5 anos. Então, só tenho boas lembranças. Acho que o Talmo foi técnico, Juba, tenho pessoas assim, Mansan, que era o nosso preparador, tenho muito carinho, o Rafa fiz, então tenho muito carinho por todos eles. Acho que o SESI não tenho o que dizer, acho que foi um momento assim de evolução da minha carreira, né? Quando eu pude jogar realmente num time que brigaria por títulos, e acho que foi muito legal. Principalmente as vitórias, né, ali que nós conquistamos, eu tenho muito, muito bem, assim, gravado na minha memória. Ô, Bia, me corrija se eu estiver errado, mas foi ali no SESI que você teve a primeira convocação para a seleção brasileira, não foi? Só que foi só de treinamento? Como é que foi esse processo aí da seleção adulta? Foi. Eu tive minha primeira convocação, não vou me lembrar o ano, claro, Acho que porque foi 2013, se eu não estiver enganado, tá, foi, pessoal? Mas foi. Foi só para treinar, mas aí eu estava muito lesionada, eu tive vários problemas e eu acabei que eu não fui. Aí depois, em 2018,
2017 17. foi a minha segunda convocação. E aí foi, acho que o melhor ano, assim, para mim, que eu tenho também muito, muito vivo na minha memória. Acho que até perguntaram aí, a Sandra que perguntou um jogo que eu tenho, que eu amo lembrar, que eu tenho, assim, me arrepio de lembrar, foi a final do Grand Prix, um 3-2 com a Itália. Foi uma seleção ali, uma renovação, foi logo que o Zé fez a renovação, né? E aí a gente foi uma seleção que ninguém botava muita fé na gente, a gente chegou lá, ganhamos um campeonato, ganhamos outro, ganhamos de 4, a gente foi 3 títulos e um vice, né, na Copa do Mundo, perdendo ali a gente perdeu o tie-break para a China, que foi espetacular, mas tudo bem, acho que foi um ano muito válido, de muito aprendizado, de muito crescimento, e essa final, assim, ficou super marcada na minha memória, foi uma final brilhante. A semifinal já tinha sido top demais, que foi contra a Sérvia. No último ponto, 3 bloqueios na Boskovic, a gente deu ali, com triplo, eu Drocílio e Macris. E aí depois teve essa final que eu tenho muita paixão de lembrar desse dia. Pessoal, quando eu fico olhando aqui pro lado, é porque eu tenho minha colinha também. Igual a Bia, às vezes eu tenho que lembrar. Se for lembrar tudo de cabeça, não dá, pessoal. Nossa Senhora, e data então, só E ó, Jesus. 2017 aqui foi eleita a melhor central, né, do Grand Prix. Eu fui. Em 2015 eu fui melhor central e em 2019 eu também fui melhor 19. central. Fui eleita melhor central. O primeiro ano eu fui eleita, em 2017 fui eleita com a Hazard, que eu sou tipo fã absurdamente dela. Acho ela assim muito maravilhosa, ela é muito plena, absoluta jogando assim, ela é tipo, eu sou boa, eu bloqueio, ela chega em todos os bloqueios, ela taca bem, ela faz tudo bem, eu sou muito fã dela. Até teve um dia que eu coloquei, perguntaram, aqueles negocinhos de pergunta do Insta, né? Perguntaram de quem central você é fã de fora do país. Aí eu fui e coloquei Hazard. Aí eu marquei ela, né? Ela me respondeu, nossa, eu fiquei muito feliz. Nossa, gente, ela me respondeu. Uma Aquela coisa de semana falando ídolo. disso. Nossa. Tava tipo. E aí eu fui melhor central, montou a seleção, acho que era eu, ela, Natália. Natália foi MVP, Zu. Tipo, eu tenho essa foto assim até guardada. E ano passado eu fui melhor central também. Eu e. Não vou lembrar, gente. Escrevam aqui. Mas eu não Aí, ó. lembro. Muita gente lembrando dos seus bloqueios na Azul, na Boskovic. Só É. jogadora fraquinha, né, gente, que ela bloqueia. Mas é difícil, viu, gente, bloquear essas mulheres. Ó. A Por Milene isso que eu perguntou. tenho bastante vídeo de cada bloqueio dela. Eu tenho uns vídeos delas para gravar bem, né? Porque não é sempre que acontece, não. A Milene Fonseca perguntou como é a sensação de bloquear e alguém mais pra cima perguntou se você prefere atacar ou bloquear. Nossa, gente, a sensação de bloquear dá vontade de tirar a camisa e rodar, assim, ó, igual quando o jogador de futebol faz gol, porque aquilo lá é uma sensação muito boa. Eu amo bloquear, acho que toda central, né? O fundamento que o central mais gosta de fazer é bloquear. Então eu amo bloquear. Nossa, acho assim, quando você vai, salta e pá, faz aquele barulhão. Então é uma delícia, nossa, é muito bom. Ô Bia, então só para fechar o assunto clube, 16, 17 você volta para Osasco ali, uma temporada também bem irregular, mediana, assim, do clube, e depois você vai para o Sesc Rio. Eu queria que você falasse da experiência do Sesc Rio, como foi ser treinada pelo Bernardinho, e acabou que sua passagem lá foi uma temporada um pouco decepcionante, né, para o time, e acabou sendo eliminado nas quartas da Superliga. Uhum. Eu acho que eu tinha um sonho de jogar com o Bernardo e graças a Deus eu consegui concretizá-lo, né? Acho que o cara é realmente bom mesmo. O tanto que falam dele, ele é mais ainda. Ele tem uma leitura de jogo, uma visão de jogo impressionante, mas infelizmente o nosso time não engrenou, né? Não teve aquela sintonia, né? Infelizmente. E acho que foi uma situação, né, muito, muito ruim, porque o Rio vinha se mantendo ali sempre em final, sempre em semi, e aí a gente acabou perdendo. A gente perdeu o jogo da Copa do Brasil, a gente só ganhou o Carioca. E aí foi o ano também que a Fabizinha, que era assim um pilar dentro do Rio de Janeiro, tinha se aposentado. Então acho que foi um ano ruim, mas foi um ano muito bom de experiência, de poder estar ali do lado do Bernardo, de poder aprender com ele, de poder escutar tudo que ele tinha para dizer. Então acho que eu consegui tirar muitas coisas boas, apesar das derrotas de uma temporada abaixo.
Ó, o Marcos Monteiro aqui, ainda bem que tem um pessoal da live para me corrigir aqui, Aí, que ó. ele falou, você voltou em 16, 17, foi o time que foi para a final jogando muito com a Tandara. Tinha o Malezevic e Bielitsa. Valeu, É Marcos Monteiro. verdade. Qualquer coisa aqui que a gente eu estou contando com você para me lembrar. É, É verdade. Nossa, esse time foi sensacional. Nossa, era diversão garantida todo dia e a gente conseguiu transferir essa nosso entrosamento, esse nosso jeito de conviver no dia a dia para dentro de quadra. Então a gente se cobrava, a gente brigava nos treinos, a gente queria todo mundo evoluir junto e quando saía de lá a gente continuou todo mundo amigo, todo mundo se falando, acho que não tinha nenhum problema, todo mundo era muito amigo. Esse ano foi muito bom. Nossa, um dos melhores anos da minha carreira. Ô, Ana Clara Rivera, a gente já falou sobre isso um pouquinho antes na live. O primeiro clube dela profissional foi o Praia, até o pessoal também ajudou a gente, e ela fez a base em Osasco, tá bom? Ô Bia, agora vamos para a pergunta que o povo brasileiro quer saber. Seu futuro, próxima temporada, você já tem algo definido? Pode contar alguma coisa? Meu time que vai me anunciar, gente, eu não posso falar, senão eu vou levar esporro. Tá vendo? Gente, eu tenho que perguntar por obrigação, né? Porque todo mundo quer Gente, saber e infelizmente, pergunta. ó, nós atletas não podemos anunciar antes do clube anunciar. Eu queria, juro, chegar aqui e falar, eu vou jogar, mas não posso falar pra vocês, porque senão, ó, morta. Então, deve sair semana que vem, daqui umas 2 semanas, tá bom? Fiquem, aguardem. Eu também vou postar, Pessoal, tá então, só bom? segurar uma semaninha aí, já vai Isso, dar ó, tudo sem certo. estresse, tá todo mundo em casa, não tem o que fazer, vamos aguardar. Guarda a ansiedade aí, pessoal. Ó, a Márcia Diel tá querendo saber se você vai jogar com a Roberta de novo. Eu não posso falar. E ela até Eu entrou já aqui, disse que eu não Roberta. posso falar onde eu vou jogar. Aí, ó, o Rô acabou de entrar. Então, gente, não dá pra saber, tá? Tem que esperar a próxima semana, se ela vai jogar com a Roberta, se não Não, vai não, 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 jogar. não. Então, ó, gente, opinião Surpresa, minha, tá? surpresa. Opinião minha, eu acho que vai, tá, gente? Mas eu não posso falar nada também. É, Isso, ó. Segredo. outra pergunta que a população brasileira quer saber, que sempre fazem aqui, qual que está sendo sua expectativa para a Olimpíada? Com certeza você está na briga aí pela vaga. Eu já até fiz, a gente já fez lives com grandes centrais também, isso é uma posição que o Brasil está muito bem servido. Qual que é a sua expectativa para a Olimpíada? Como é que está a sua cabeça pensando nisso? Eu acho que o Brasil, né, tá bem servido de várias posições. Acho que em todas, assim, não tem nenhuma posição que tenha alguma deficiência. E central não tem o que dizer, né? Acho que temos grandes centrais na briga e acho que eu vou fazer o meu melhor. Se for para eu estar lá, se o meu melhor for o suficiente para o Zé, né? Eu vou estar lá. Então acho que treinar muito, me preparar muito bem, ficar bem fisicamente, para poder chegar lá no meu 100% e entrar nessa briga, né? Com grandes centrais, que eu tenho certeza que também vão estar muito bem, mas é uma briga sadia, não é nada de quero ser melhor, acho que eu tenho que ser melhor para mim, né? Eu quero ser melhor que eu mesma a cada dia. Não quero sem assim, todo mundo é super, super de boa, super tranquilo. A gente se ajuda pra caramba, para poder estar lá, né? Mas eu com certeza vou buscar o meu melhor para estar, acho que é meu sonho de todos os atletas aí. E o meu não é diferente, então vou fazer muito, muito de tudo para estar lá. E quem que você acha que vão ser os principais rivais aí do Brasil, que vai bater de frente, que talvez estejam talvez um patamar acima ou no mesmo patamar? Olha, eu acho que você tem a Sérvia, que é campeã mundial, China, que é uma seleção redonda, que joga o fino do voleibol, que é difícil de marcar porque elas têm um jogo acelerado, é um jogo, teoricamente, assim, um jogo acelerado como o do Japão, mas elas são mais fortes, assim, de ataque, elas são mais altas. Itália é uma seleção também que acho que tiveram alguns probleminhas aí, acho que de falta de entrosamento, talvez, eu não sei, a Itália, alguns anos atrás. Meu pai, eu quero estar em Tóquio. Vou fazer de tudo, pai, deixa comigo. A seleção da Itália é uma seleção com grandes jogadores. Tem Megonu ali, que, pelo amor de Deus, para marcar aquela mulher. O braço dela... então, acho que Sérvia, China, Itália, Estados Unidos, que tem um jogo que é muito difícil de marcar. Os Estados Unidos tem um jogo muito rápido. Os Estados Unidos você tem que ali... Quando você pensa, a bola já passou, então você tem que estar sempre muito ligado. Então, acho que eu colocaria essas 4 seleções ali como favoritas junto com o Brasil. E tem algumas ali que sempre, né,
incomodam. Japão, a República Dominicana, que eu acho que o Marquinhos fez um trabalho muito bom com elas, e elas estão evoluindo muito, absurdamente, assim, a evolução delas. Então, acho que tem muitas seleções aí para brigar, mas acho que o Brasil tem tudo para tá lá, firme e forte. Ô, Bia, perguntaram aqui, a Thaís SG, eu não sei dessa história, vamos ver se você sabe. Ela perguntou se você já aprendeu a dança do verme. O que é isso? Eu não... Roberta tá vendo a live aí, ó. Quem tem que fazer a dança do verme é a Roberta, gente. Ela que é boa na dança do verme. Ela faz uma dancinha que chama Dança do Verme. Ela manda muito, mas eu ainda não aprendi, pessoal. Eu vou um dia que ela fizer, eu vou gravar escondido pra vocês. Ô, gente, esse bonde do pessoal, porque a gente já fez algumas lives, Regis, Roberta, esse pessoal, o que esse pessoal tem aí é história, viu? Nossa Senhora. Nossa Tem a Senhora, dança do eu se umbigo, tem. da Regis. O povo aqui não perdoa. Ó, minha prima. Oi, Cá. Sandra, o vídeo, Júlio, aí, ó, Júlio, né, Tô- Superliga. Ah, é verdade, os Estados Unidos vai criar uma Superliga, né? Muito legal. vai criar. Fico muito feliz. Quanto mais ligas, melhores aí pra. Vendo? Voltei? Voltou. Voltou. Voltei? Voltou. Seu pai tá pedindo pra separar uma graninha, deve ser pra toque. Ô, Bia, e me fala um pouquinho, alguns já Qual a sua perguntaram se relação com a Tandy? Eu você amo a Tandy. Oi, come, madrinha! come jogar com a Jaque, Perguntaram já como é jogar perguntaram da com a garagem Tandy. também. Com a Tandy. Nossa, eu amo a Tandy. Godosh, da minha vida. Voltamos, né, Nina? Deixa eu perguntar para você, ô, Bia. Alguns perguntaram aí mais cedo na live, eu deixei para falar um pouquinho mais tarde, sobre futebol. Se você quase chegou a ser profissional, e contar pra gente também essa incrível habilidade que você tem aí, que faz desafios assim que impressionantes, realmente. Eu sou muito fã de futebol, eu sou apaixonada por futebol, mas eu não sou assim apaixonada por assistir futebol. Eu até assisto, sou corintiana, mas também não sou aquela corintiana fanática e nem assim entendo tudo. Mas eu gosto de jogar. Eu gosto muito de jogar futebol. É uma paixão que eu tenho dentro de mim. Assim, o meu sonho antigamente era ser jogadora de futebol antes de ser qualquer coisa. Mas meu caminho foi outro, né? Eu fui pro vôlei. Mas eu adoro ficar brincando. Então essa quarentena eu tenho aproveitado bastante. Pego bola e fico brincando e chuto bola e, e toda a possibilidade que eu tenho eu fico brincando. Minha prima falando que eu só colocava ela no gol, porque minha prima ela era muito ruim no futebol. Ela era boa na dança. E Ih, aí a gente tinha que fazer um. A gente tinha que fazer um. Assim, eu tinha que dançar com ela e ela tinha que jogar comigo. Mas ela não se esforçava muito no futebol. o Ai, pessoal só perguntou aqui da risada. habilidade com os pés é que não falta, né? Dá para usar um pouquinho no Ah, vôlei também, quando precisa? quando é necessário, a gente pega a bola com o pé. Acho que eu gosto muito. Eu fico sempre treinando. Aqueles desafios lá, eu gravo várias vezes, tá, gente? Não pense que é tão rápido assim, não. Tem uns que eu dou sorte. Uns que eu A dou sorte, edi- faço logo de a primeira, mas tem edição uns que eu. ajuda, né? A edição ajuda um pouco. Mas aí eu fico brincando. Acho que habilidade você se cria quando você fica lá, brincando, praticando, tentando. Então, eu gosto de ver vídeo de gente fazendo coisas assim de habilidade com os pés pra tentar imitar. Tem coisas que eu não consigo, tem coisas que eu consigo. Aí Mas o importante é tentar. A Laísa falando que viu um vídeo que você chutou na trave e voltou em você. Demais. Nossa, eu fui gravar aquele dia. O gol, chutei, a bola bateu na trave, voltou na minha barriga, na boca do meu estômago. Às vezes a gente erra, vocês viram. Eu posto os erros de gravação também pra vocês. Ô, Bia, a conversa tá fluindo bem. Agora que eu olhei aqui, 5 minutinhos pra gente finalizar, infelizmente, Foi o muito papo. legal, gente. Deixa eu só fazer a última pergunta do Takaki aqui. Ele perguntou qual bola você mais gosta de bater. Imagina, deve estar perguntando se é a China, primeiro tempo Eu ali. gosto de atacar a China, chute, tempo costa. Tempo não gosto muito, gosto da Tum que perguntaram aí. Acho que são essas. Ó, o Júlio KF perguntou também se você consegue apontar a diferença entre Macris, Fabiola, Dani, Roberto. Você já jogou com vários Eu joguei com as excelentes quatro. levantadoras, né? Já tive o prazer de jogar com as quatro, que eu acho que também são as quatro que estão aí mais na briga para a vaga olímpica. 4 craques levantadoras aí. Eu acho que cada uma tem uma característica, né? Eu colocaria Roberta, Macris, até a Dani com um jogo um pouco mais de velocidade, e a Fabiola e
a Dani aqui, eu acho que a Dani, ela imprime velocidade e ela também tem muita força, né? Mas a Fabiola, eu acho que ela é uma jogadora de mais de inversão de bola. Tipo, a Fabiola, para ela inverter uma bola de fora da quadra para pro outro lado, ela faz isso com muita facilidade. Então, acho que as diferenças são mais essas, um pouco de umas mais velocidade, outras um pouquinho mais de força. O Mas José são craques Felipe, de bola. excelentes levantadores, né? O José Felipe, eu tô perguntando como foi jogar com a Garay. Nossa, eu sou apaixonada, sou fãzaça da Garay. Acho ela uma pessoa, assim, além de atleta, né? Não tenho o que dizer. Uma das melhores ponteiras que tem aí no Brasil. Ela é uma pessoa muito boa, né? Ela tá sempre disposta a ajudar, sempre pronta ali para contribuir. Então, acho que treinar do lado dela também eu tive esse privilégio. A gente tem jogadoras na vida que a gente diz que é um privilégio, né? Poder jogar do lado, poder. E eu tenho várias aí que eu posso dizer e ela é uma delas. Ó, o Luiz Gustavo Ponto Ponce falando que ama você atacando o Pipe. Ah, é verdade, tem um vídeo numa final, eu fiz um ponto de pipe. E eu, Obrigada, Bia, vou investir nessa esse ano. última pergunta que eu quero fazer para você é a situação do vôlei, né? Estamos com essa crise econômica, antes vários times já tinham problemas para fazer os pagamentos. Te preocupa o futuro dos times da Superliga? Ah, com certeza, né? Eu acho que o vôlei já vem passando por algumas situações bem complicadas ali relacionadas a essa parte de investimento, de principalmente, eu acho que, não sei, né? O masculino. O masculino a gente vê times assim que se prontificam a fazer a temporada e aí no final, tipo, no início desiste, e aí deixam os meninos, tipo, a ver navios. Então acho que é uma situação bem ruim, né? A gente sente pelos atletas, né? É como se a gente acontecesse com a gente. Então, a gente busca o máximo, né? Mostrar para as pessoas que investam no voleibol, investam no esporte, independente disso, para poder deixar o nosso vôlei em alto nível, né? Para as jogadoras poderem ganhar dinheiro e estarem aqui, para não precisar ir para fora. Mas apesar que está muito difícil brigar com o dólar, né? Atualmente, com o euro. E então é uma situação que preocupa, mas se Deus quiser, passando essa crise, assim, acho que daqui 1 ano, 2, acho que tudo vai ficar super. Oi, Rô! O Rogério entrou aqui. Gente, várias pessoas. Os amigos comparecem, é assim que eu gosto. Sim, eles fortalecem. É, Fortalece. várias pessoas perguntando como foi jogar com a Jaque. Ela já respondeu, tá, pessoal? Vocês vão ter que Já ver a respondi, ó. live Vocês para. vão ter que assistir no YouTube, ouve a live. Então vou ter que ver no YouTube. Vou deixar esse suspense aí. Ô, Bia, rapidamente uma pergunta que fizeram aqui, eu acho interessante. Quais dicas você pode dar para jogadores mais novos? Ah, eu acho que primeiro se divertir. Acho que quando você é mais nova, você não tem que se pôr em responsabilidade de nada. Segundo, se for realmente o seu sonho, que você treine, que você se dedique, mas que você não perca os momentos felizes com a família, porque depois, quando você se torna profissional, às vezes esses momentos ficam um pouquinho mais difíceis. Então, que você continue treinando, se dedicando, com seus amigos, podendo aproveitar os momentos que você tem com a sua família. E seja muito feliz nessa base, porque, olha, é um momento muito especial, um momento muito importante da fase do voleibol, é a base, que é uma delícia. Depois você tem várias histórias para contar, então aproveite muito, treine muito, se dedique e seja feliz.